Quebra de expectativas, essa é a melhor definição para o capítulo 71 de Boruto. Quem iria imaginar que Koji, ao ter os seus limitadores desativados e liberado seu poder completo, seria derrotado de forma tão humilhante para o Daemon? Também tivemos mais detalhes sobre o real objetivo do Amado e como ele anda arquitetando tudo isso, assim como possíveis surpresas que podemos ter em breve no mangá. De qualquer forma, no vídeo de hoje, vamos fazer uma análise geral e comentar sobre o novo capítulo. Então, se você está conhecendo o canal agora, eu te convido a se inscrever, deixar o like porque isso ajuda muito e também ativar as notificações para você ser notificado sempre que eu postar um vídeo novo. Mas indo direto pro vídeo, Amado, que está prestes a ser atingido fatalmente pelo Koji, usa sua única carta na manga naquele momento, que era tentar apelar pro interesse principal da Eida, no caso o Kawaki. E aqui eu acho que já fica mais do que claro que, diferente da Delta original e até do próprio Kawaki, algo que é revelado na parte final do capítulo, o Amado não configurou qualquer comando de desligamento emergencial no Koji. Isso pra mim já tinha ficado evidente desde que o Koji invadiu Konoha e o Amado simplesmente não desligou, se isso fosse possível, sendo sequestrado no final. E sim, isso inevitavelmente acaba gerando um questionamento do padrão ou a lógica que o Amado usa para implantar uma espécie de controle nas suas criações. Eu já debati muito aqui no canal sobre a bola fora do Amado não ter colocado algum comando de desligamento na Eida, mesmo antes disso ser completamente confirmado dentro do mangá, pois simplesmente não me entra na cabeça o Amado, genial e bem precavido como ele é, ter desenvolvido uma arma tão poderosa e problemática como a Eida, por exemplo, e não ter colocado qualquer controle sobre ela. No final desse capítulo, o Amado revela que não colocou um comando no Kawaki antes, pois o Jigen não permitiu que o seu precioso receptáculo tivesse algo do tipo. Porém, duas coisas aqui. A primeira, o Amado poderia ter implantado um comando no Kawaki sem o Jigen saber, pois era ele mesmo que ajustava e fazia todas as alterações necessárias no corpo do Kawaki. Logo, não teria como o Jigen descobrir algo do tipo, sendo uma maneira do Amado ter uma arma final contra o Jigen e podendo controlá-lo. Na real, o Amado poderia até ter ido além e colocado um comando de autodestruição dentro do corpo do Kawaki, para justamente ameaçar o Jigen se as coisas acabassem saindo do caminho que ele desejava e até para o próprio Amado se proteger do Jigen. O corpo do Kawaki é repleto de ferramentas científicas e ter mais uma que pudesse se autodestruir, por exemplo, com um simples comando de voz, para o Amado se proteger e ameaçar não só o Jigen como o Kawaki, caso ele o desobedecesse, seria uma jogada completamente normal e coerente. Porém, nesse caso, eu até entendo o Amado não ter colocado qualquer tipo de comando de desligamento no Kawaki, pois no momento que ele fizesse isso, a sua vida estaria em risco e o Jigen poderia matá-lo por ver que o cientista não obedeceu e que não era confiável. Então, o Amado precisaria usar essa ferramenta, se tivesse colocado anteriormente, apenas quando tivesse certeza absoluta que poderia se proteger do Jigen, mas, tendo em vista todo o seu plano para fugir para Konoha, até que esse caminho que ele escolheu fez sentido na minha opinião. Apenas achei justo fazer esses comentários aqui a respeito das várias possibilidades que o Amado demonstrou. Já o segundo ponto é sobre o motivo do Amado não ter seguido esse padrão de implantar um controle de comando de voz para desligamentos de emergência em todas as suas criações, já que é um recurso que é possível. E aqui eu não vou nem entrar no mérito de levar em conta a narrativa, pois sabemos que jamais o Amado poderia ter colocado algo do tipo na Eida ou no Koji, por exemplo, pois não teria qualquer conflito e ameaça para a trama, já que no momento que os dois invadissem o laboratório em Konoha, o Amado poderia desativar ambos. Então, obviamente, eu sei que isso não seria um caminho possível, porém, a partir do momento que esse caminho é introduzido na história, ele precisa ser coerente para não deixar inconsistências e furos. Logo, a única explicação plausível para o Amado não ter colocado um controle na Eida, no Daemon e até no Koji, no caso um controle de desligamento e não limitador, seria o próprio Jigen mesmo, pois deixando de lado qualquer possibilidade do Amado implantar escondido do Jigen naquela época, se realmente o Amado preferiu seguir por esse caminho de obedecer ao Jigen e não correr qualquer risco escolhendo obedecê-lo e não colocar um comando de desligamento no Kawaki, o que é bem justo, talvez a Eida, o Daemon e até o Koji também podem ter seguido por essa linha, pois é a única justificativa que foi dada nesse capítulo,
pro Amado quebrar esse padrão de implantar um comando em suas poderosas armas, algo que deveria ser a coisa mais óbvia do mundo. No caso do Code, mesmo ele não servindo como um receptáculo e tendo um karma imperfeito, faz sentido o Jigen não permitir que o Amado implantasse um comando de desligamento nele e optasse por limitadores. Isso porque o Jigen, ou o Ishiki, gostava muito do Code, com o próprio admitindo que ele era o seu servo mais leal. Já o Code é completamente devoto a ele, então faz sentido o Jigen não querer que o Amado colocasse um comando do tipo no seu servo mais leal, simplesmente por querer preservar a pessoa que ele mais confiava na organização e querer manter ele livre do comando do Amado caso algo acontecesse, como acabou acontecendo. E aí o Ishiki confiou a sua vontade ao Code e também para o próprio Amado não ter tanto poder dentro da organização, espalhando o comando de desligamentos em tudo que é membro da Kara, enfraquecendo a posição de líder do Jigen, o que explicaria também o fato dele não ter colocado comandos de desligamentos em ninguém a não ser na Delta original, que era muito explosiva e tinha um temperamento complicado, saindo do controle diversas vezes, podendo ser a única pessoa que o Jigen permitiu que um comando fosse colocado por conta dos momentos onde ela sai do controle e poderia ser um problema. Então, se você se pergunta muito como o Amado não colocou esses comandos na Ada ou no Daemon, por exemplo, pode ser por esses motivos que eu acabei citando. Esse é um ponto muito importante que eu fiz questão de dar uma atenção especial aqui. Mas seguindo, o Amado acaba sendo salvo pela Ada, algo que foi a minha aposta mês passado, pedindo então para o Code esperar. E aí, uma discussão começa, pois o Code não queria poupar o Amado e a Ada acaba se estressando e pedindo para o Daemon parar o Code. Para quem achou esse momento forçado, bom, realmente não foi não, pois a Ada já estava se estressando com diversas atitudes do Code, como quando ele lutou com o Kawaki, o feriu, quando ele puxou o Daemon sem permissão da Ada, enfim, ela já estava cansando dele aos poucos, e esse momento aqui, onde ele não iria respeitar a sua decisão de querer ouvir o Amado e ainda tentar machucar o Daemon, né, sendo refletido nele mesmo, isso tudo acabou sendo o fim da linha para ela, que viu que as coisas só iriam piorar dali por diante, principalmente pelo fato do Code ter recuperado seu poder total e estar bem mais confiante e arrogante. A Ada então acaba rompendo a sua parceria com o Code, que confessa amar ela, mas ainda assim é chutado. O interessante aqui é que a própria Ada explica que só ajudou o Code a recuperar o seu poder total, ou seja, sequestrar o Amado porque ele a libertou, no caso o Code, mostrando o possível motivo dela ter recusado por hora a proposta do Shikamaru de se juntar a Konoha, que era o melhor caminho para ela, pois conseguiria ficar junto do Kawaki e não teria que enfrentar ninguém. Isso até mostra que a personagem tem uma certa conduta, né, de ética, pois ela retribuiu o Code mesmo recusando algo que a favoreceria, mostrando que a Ada até tem características bem únicas, fora que ela detesta lutas e esse tipo de brutalidade, então isso deixa claro que ela não é bem uma vilã, por assim dizer. Na real, o objetivo dela é muito simples, no caso é o Kawaki. A gente tem também uma cena um pouco antes, lá em Konoha, do Shikamaru explicando pro Naruto, o Sasuke e o Boruto da Ada, assim como o Daemon, pois o Shikamaru viu ele no momento que o Code o puxou lá no campo de batalha, confirmando nossas suspeitas de que sim, o Shikamaru realmente tomou ciência do que aconteceu mesmo e não foi algo jogado lá no capítulo, onde ele apenas pergunta quem era aquela criança. Nesse diálogo também fica uma dúvida da possibilidade de existir mais ciborgues, algo que eu já comentei em vídeos anteriores. Mudando de cenário, o Code então desafia o Daemon para uma luta para mostrar que a Ada só precisava de um cavaleiro. E mano, vale ser ressaltada aqui uma coisa, a capacidade de combate, o taijutsu do Daemon. Muitos só falam da sua habilidade de reflexão, que realmente acaba sendo seu fator principal, mas o capítulo deixou claro várias vezes que o Code sem os limitadores é bem mais forte que o Jigen. O Bug fala isso e o próprio Daemon mais pra frente. Então, independente de opiniões contrárias e discussões, é um fato, cara. A obra tá deixando claro e tá querendo nos dizer que o Code atual é mais poderoso que o Jigen. E por que isso é importante? Isso é importante pois nos dá uma boa noção, um bom parâmetro para medir o nível de combate corpo a corpo do Daemon. Mesmo sendo mais forte que o Jigen, o Daemon acabou com o Code, conseguindo desviar 2 vezes de um ataque muito veloz do Code e ainda assim contra-atacar, sendo apenas uma criança, mostrando então que o Daemon
tem um nível de combate e velocidade superiores ao do próprio Jigen, já que o Code é colocado nesse patamar pela obra e o Daemon o superou tranquilamente. Então, na hora de avaliar o Daemon, não caiam nessa de levar apenas em consideração que se anular a sua habilidade de reflexão, o Daemon já era, por que não? Ele é mais rápido e mais forte em combate corpo a corpo que o Code sem limitadores, que é dito pela obra tá superior ao Jigen, ou seja, mano, não vai ser fácil enfrentar o Daemon mesmo anulando a sua habilidade de reflexão. E mesmo o capítulo deixando muito na cara que a Ada e o Daemon vão pra Konoha, não se enganem, em algum momento o Daemon ainda vai enfrentar alguns dos personagens de Konoha, como o próprio Naruto, ou o Sasuke, ou o Boruto, ou o Kawaki, que é mais provável. O diálogo do Shikamaru revelando as informações que tinha sobre esses dois deixa claro que um combate no futuro é inevitável. Porém, como o Code já é visto como uma piada entre os fãs, mesmo estando muito na cara que a obra escolheu desenvolver o personagem por esse caminho, basicamente ninguém vai dar qualquer crédito pro Daemon, porque já ninguém tá levando a sério o Code, o que é uma pena. Então por isso, infelizmente, muita gente não vai dar crédito à capacidade de combate do Daemon, vão achar só que ele tá batendo em um cachorro morto, sendo que não, mano. O Code sem os limitadores, ele parece realmente estar bem mais poderoso. Como eu falei, mais de um personagem comentou que ele tá mais forte que o Jigen, até porque não faria nenhum sentido, né, ele ser mais fraco que o Jigen, ele seria uma ameaça inferior. Então é realmente uma pena que isso é uma parada que poucos vão dar valor, né, que vão observar e enfim, né, dar crédito. Mas continuando, o próprio Daemon diz que derrotaria o Kawaki em combate caso fosse necessário, com a própria Ada confirmando que possuía o Daemon para lidar com o Kawaki. Então, levando em conta que o Kawaki é todo esquentado e bem na dele, e o Daemon protege a sua irmã acima de tudo, um embate entre Kawaki e Daemon é certo, anotem. Ainda mais quando a Ada tentar se aproximar do Kawaki e ele inicialmente, quem sabe, né, muito provavelmente, não querendo qualquer contato. Caso ele se enfureça e seja ríspido com ela ou tente alguma coisa, o Daemon tá ali. Enfim, essa luta deve rolar sim. E eu tô ligado que vai ter gente tentando discutir e discordar que o Code sem os limitadores é mais forte que o Jigen. Isso sempre acontece, mas cara, o mangá não vai ficar colocando toda hora mais de um personagem dizendo que o Code tá mais forte que o Jigen à toa. Isso é simplesmente para nos passar essa informação, por mais que alguém bata o pé. Outra coisa, pegar essa derrota do Code pro Daemon para afirmar que ele não é mais forte que o Jigen só porque apanhou de uma criança não existe. O Daemon é muito mais forte que o Jigen. Não só o próprio Amado afirma que criou vários ciborgues que superavam em muito o poder do Jigen, algo novamente citado nesse capítulo pelo Shikamaru, como o próprio Jigen ordenou que ele e os outros ciborgues fossem descartados, por ameaçar sua posição de líder, né, por se sentir ameaçado. E também o próprio Daemon superou em combate o Code facilmente, que foi dito estar bem mais forte que o Jigen, não só pelo bug, mas também pelo próprio Daemon. Então, cara, é absolutamente normal o Code ter levado a pior nessa, mesmo estando mais forte que o Jigen, porque o Daemon também é mais forte que ele, tendo diversas confirmações na história e dentro desse capítulo. Sobre o ponto fraco da habilidade de reflexão do Daemon, onde o bug diz que ele precisa tocar em alguém para refletir, eu comentei bastante e mostrei praticamente todos os momentos que o Daemon usa essa habilidade nesse vídeo que eu vou deixar aí nos cards, mas para resumir, o Daemon em praticamente todas as vezes que refletiu estava encostando em alguém, como no Code, e para quem não entendeu, a habilidade do Daemon só funciona se ele encostar em alguém, não necessariamente a pessoa que está atacando ele, até porque seria uma baita desvantagem pro Daemon isso. Basicamente essa habilidade só é ativada quando ele toca em alguém, sendo talvez um dos motivos pro Daemon adorar brincar de cavalinho. E quando o Daemon usou essa habilidade pela primeira vez no mangá, os dois primeiros guardas que tiveram seus golpes refletidos, naquele momento o Daemon estava encostado no Code. O terceiro guarda, o Daemon num painel não tá tocando em ninguém e no outro guarda tem um ataque refletido. Não dá pra saber se nesse momento que o guarda teve o golpe refletido, o Daemon encostou no guarda que já estava caído e não foi mostrado, ou se a partir do momento que todos aqueles guardas chegaram no local com a intenção de matar, como o Daemon estava encostado no Code brincando de cavalinho, a habilidade já foi ativada automaticamente e todos os golpes que os guardas dessem dali por diante já seriam refletidos, pois eles chegaram com a intenção de matar e o Daemon já estava encostado no Code. Logo, não dá pra saber ainda com exatidão como essa habilidade do Daemon funciona. É provável que tenha uns asteriscos aí, até porque tem um momento anterior onde o Code ataca o Daemon usando
deixando suas marcas de garra e elas foram refletidas. Só que o Daemon não estava encostando em ninguém, porém, um pouco antes ele pulou em cima do Bug e o encostou, então pode ser que naquele momento ele ativou a sua habilidade de reflexão que o protegeu no momento seguinte do movimento do Code. Provavelmente tem uma tolerância aí nessa ativação, até porque é dito que a habilidade só funciona quando ele encosta em alguém, o que deixa claro que essa habilidade é ativada pela palma da mão do Daemon quando ela está encostada em alguém, sendo ativada então e provavelmente o protegendo por alguns instantes até que ele precise, sei lá, repetir esse processo, enfim. Fato é que o Daemon não depende completamente dessa habilidade, pois o taijutsu dele, a força, é absurda, superiores ao do Jigen, algo confirmado pelos próprios personagens. E devido à velocidade do Daemon, que conseguiu desviar 2 vezes dos ataques do Code sem os limitadores, e o seu gosto por brincar de cavalinho, isso tudo mostra que o Daemon é muito veloz, então pode ser difícil até para o próprio inimigo impedir o Daemon de encostar em alguém e ativar essa habilidade. O Daemon diz que Code agora é superior ao Naruto e ao Sasuke, mesmo Code não conseguiu impedir o Daemon, quem dirá Naruto e Sasuke? Vai ser difícil até mesmo pro Kawaki se eles tivessem uma luta, apesar que o Kawaki tem uma arma bem interessante, né, que é o Sukuna Hikona, que pode dar algumas vantagens de ter, né, mais possibilidades para impedir o Daemon de ativar a sua habilidade, enfim, as possibilidades são muitas. O Code então acaba fugindo e prometendo a Eida que quando fosse um Otsutsuki não cairia mais no seu fascínio, descobrindo por si mesmo se ele a amaria ou a mataria. E cara, apesar de parecer cômico, né, engraçado, de fato, o Code parece realmente gostar da Eida. Ela é uma personagem bonita, o Code é jovem e o próprio Code odeia perder pro Kawaki, mas ele sempre perdeu ou é passado para trás por ele. Por isso que o Code fica bolado no final do capítulo, por mais uma pessoa preferir o Kawaki do que ele, o que mostra que talvez o Code realmente gostasse da Eida, mas ela prefere o Kawaki. Fora que faz sentido ele ter esse desejo, pois você cria mais um cenário onde o Kawaki entra no caminho do Code, sendo um obstáculo para ele conseguir o que quer, no caso, ser o receptáculo do Ishiki e ter a Eida. Vou comentar mais dessa promessa de vingança do Code num próximo vídeo, então fiquem ligados. Mas para esse vídeo não ficar gigantesco, né, esse vídeo aqui, eu gostei do capítulo, eu acho que ele entregou informações bem importantes, deu uma pista do provável caminho que vão trabalhar o Code, com ele tendo dificuldade para atingir um nível muito alto, mas quando conseguir trará problemas. Teve mudanças na dinâmica da história, onde a aliança do Code com a Eida acabou, né, terminou, e a própria Eida e o Daemon podem estar indo para Konoha. Enfim, eu curti bastante. Sobre o diálogo do Amado com a Eida nessa parte final, eu já comentei bastante lá no início do vídeo sobre essa parada do Amado implantar comandos de desligamentos emergenciais, mas mesmo que ele tenha revelado na parte final do capítulo que fez isso para proteger a sua posição em Konoha, já que como a vila não pode lidar com Kawaki, o Amado pode, então ele não pode ser descartado. O Amado também diz que tem um outro objetivo e o karma do Kawaki é essencial para isso. Como eu disse, já vou lançar um vídeo sobre o Code logo e outros pontos que ficaram em aberto, como de costume, eu vou soltando ao longo das próximas semanas em vídeos próprios. Mas mano, basicamente é isso. Comentem aí nos comentários o que vocês acharam do capítulo, o que vocês acharam dessa luta, né, entre Code e Daemon, e o que vocês acharam da derrota do Code, né, logo depois ele desativar os seus limitadores e comentar que sentia que não perderia mais pra ninguém. O Daemon até brinca com isso no meio do capítulo, enfim, teve alguns momentos bem engraçados. O Bugs, o Code, né, meio que deu uma zoada ali nele, o próprio Daemon, enfim. Comentem aí porque eu quero saber a opinião de vocês. Se você também tá conhecendo o canal pela primeira vez, se inscreva, deixa o like, cara, isso ajuda bastante, ajuda muito, um like faz toda a diferença, e também ative o sininho das notificações para você ser notificado sempre que eu postar um vídeo novo. É isso, valeu por terem assistido até aqui, fui!